Como sabem, está escrito no programa que eu deveria dizer, para além do capital, que fica do olhar no jornalismo. A própria escolha do título é obrigatoriamente provocatória. O para além do capital remete mesmo para um livro famoso de um pensador que queria pensar para além do capitalismo, mas a questão aqui não é esta. A questão que se coloca aqui é, tendo em conta os desafios do modelo de negócio, como é que nós vamos mexer nesta atividade que designamos até hoje por jornalismo, sem que ela deixe de ter as características que a tornam reconhecíveis enquanto tal, isto é, enquanto jornalismo. Ou seja, iremos forçar o jornalismo até um ponto tal em que ele perca algumas das suas características em nome da necessidade da adaptação ao mercado, que é cada vez mais desafiante. Bom, uma primeira reflexão que eu escrevi ontem à noite, quando pensava sobre o conjunto de provocações que iria fazer antes de iniciarmos a mesa redonda que portanto, está prevista para as 11 horas, uma frase que me lembrei é a frase que vivas em tempos interessantes é uma maldição chinesa. É uma maldição que vivas em tempos interessantes, é algo que se deseja, portanto, na cultura chinesa, alguém pelo qual desejamos que tenham problemas. Este provérbio, curiosamente, foi recordado por um historiador chamado Tom Jutte, especialmente quando ele faleceu recentemente, mais ou menos recentemente, em condições dramáticas, e que é um historiador que se apercebeu do conjunto de modificações que a Europa e o mundo conheciam depois do final da guerra e depois do final da Guerra Fria, e que no final de uma longa doença degenerativa, através do qual escrevia os seus livros, telegrafando com as pálpebras, porque já não tinha outra forma, e produzindo alguns excelentes livros, ele usava este provérbio chinês para designar, apenas para lembrar o seguinte: os tempos interessantes são desafiantes, os tempos interessantes são tempos que nos fazem viver na velocidade, no risco, na ambição, no desejo, na competição, e que simultaneamente nos fazem viver na angústia, na incerteza, na possibilidade iminente da desilusão. Os tempos que nos calharam viver foram tempos interessantes, nomeadamente no jornalismo. Os tempos que nos calham viver são tempos interessantes e, por isso, de uma certa forma, fomos vítimas de uma maldição. Segundo, de uma maldição que pode ser uma bendição, sendo que é esse o desafio que nos compete. Uma segunda frase que eu escrevi foi que tudo o que é sólido se dissolve no ar. Ou seja, que é um título de um livro de Marshall Berman que chamava a atenção para a extrema fluidez dos tempos. Calhámos tempos interessantes e, logicamente, tempos de mudança, pelo que, simultaneamente, são tempos de declínio, porque encarar o declínio é uma condição de mudança. Encarar o declínio é encarar o novo, simultaneamente. Isto é, nós temos que estar perfeitamente conscientes que estamos num período de transição e que há algumas coisas que vamos largar e outras que vão nascer novas. E encarar o declínio como uma tragédia é certamente um pessimismo exagerado e inútil e nada produtivo. O problema que o declínio traz é o desafio ao conhecimento. Sem ser tão humilde como o Sócrates era, o Sócrates da Grécia, no século IV, acho que a atitude mais sensata neste momento de qualquer professor é ir descobrindo sem aflição o quão pouco sabe. E isto é extremamente útil
porque esta escassez de conhecimento não deve ser motivo de pessimismo. Apenas aumenta a nossa responsabilidade e o nosso desejo de conhecer. Portanto, o título desta charada, e estas reflexões que em torno dela eu fiz, ou seja, tudo o que é sólido se desfaz no ar, vivemos tempos interessantes e isso pode ser ou não uma maldição. O declínio é o princípio do novo, pode ser naturalmente aplicado e será naturalmente aplicado ao jornalismo. O jornalismo vive tempos interessantes, os sinais de crise envolvem alterações em âmbitos como modelos de negócio, quedas de tiragem, jornais impressos, quedas de popularidade na área da televisão, aumenta a concorrência na área da televisão, a tão famosa tabloidização da imprensa que se discute já desde os anos 80, aumento da velocidade na circulação da informação, incerteza quanto aos modelos de negócio online, flexibilização generalizada e transformação generalizada das condições de exercício da profissão. O jornalismo vive ainda momentos em que tudo o que parecia sólido se desfaz no ar. Há mesmo uma mudança nos valores consagrados que regulam a prática profissional. Valores de notícia. Era uma coisa que todos aprendíamos. Eu aprendi quando, portanto, critérios de noticiabilidade, eu aprendi, portanto, quando frequentei a licenciatura, valores de notícia. Ok, quais é que são os critérios pelos quais eu vou reconhecer que um determinado acontecimento pode ser publicado? Serão os mesmos na época da viralidade do YouTube? Serão os mesmos que se viveram até, vá lá, aos anos 90? Bom, obviamente tenho as minhas dúvidas. Portanto, mais alguns apontamentos. Interesse público ou curiosidade do público. Será que a dicotomia se resolve do mesmo modo em que a época da exposição da privacidade conhece os níveis que todos conhecemos? Nós hoje vivemos num mundo em que o valor de exposição, isto é, a obtenção de cliques e a obtenção de visibilidade, é tão importante que nós chegamos ao nosso ego. Dizemos que é interessante porque tem interesse. Ora, isto é um raciocínio autocircular. Se nós estamos a medir o valor de uma notícia pela quantidade de bytes e visualizações que ela tem, nós estamos a dizer que ela é interessante porque tem interesse. E isto parece-me um círculo vicioso que fere os critérios, portanto, fere os critérios de reflexão sobre a escolha da notícia. Se as perguntas assim formuladas atacam ou não a solidez deste sempre precária da deontologia profissional, a qual provavelmente sofre um sério abanão. Também aqui se adivinha um processo de dissolução. E, inclusivamente, em relação àquilo que parece mais óbvio e mais material e que tem menos a ver com os valores imateriais, de natureza ética ou normativa e de responsabilidade social. Mesmo no que toca relativamente ao capital, aqui se adivinha um processo de dissolução. Neste cenário claro de transformações, até mesmo relações vitais, como aquelas que envolvem o mercado e o capital, que permitiam, ao menos idealmente, a possibilidade de uma imprensa livre, é alvo de uma revisão intensa. Perante estes temas interessantes, em que tudo o que parecia sólido, afinal aparece diluído, eu vi-me hoje confrontado com uma aula de teoria da notícia em que me interrogava a mim próprio. Que saberes deve ensinar para o jornalismo? Deve ensinar os valores humanistas da função social dos médios ao serviço da cidadania? Deve ensinar os valores associados ao saber procedimento, fontes, métodos de verificação dos factos, as rotinas organizacionais, mas qual a velocidade
a que se deve apressar a verificação dos factos, a checagem nas fontes, a atribuição, a interação, a relação com os públicos. Deve associar os valores ensinados ao saber de conhecimento. Quando eu me sentava na carteira, dizia, há valores de reconhecimento, valores de procedimento. Os valores de procedimento é saber identificar fontes, saber verificar fatos, etc. Com a velocidade a que isto se corre, quais são os valores de procedimento que hoje deveremos transmitir? Valores de reconhecimento, identificar o que é notícia. Como vimos, isto hoje não é tão óbvio como isso. Durante o julgamento de Rosa Grilo, assisti a um momento jornalístico de uma repórter, de um âncora, que perguntava a um repórter em direto da prisão onde se encontrava detida a acusada. Há alguma novidade? O julgamento começava de um instante e respondia à resposta, respondia à repórter portanto, do portal da prisão. Não há nada de novo aqui nesta prisão. Rosa Grilo deve estar neste momento a tomar um pequeno almoço constituído por pão, café com leite e mais alguns elementos de dieta que ela relatou. Deve ensinar os valores de narração, isto é, como aprender a construir uma boa notícia? Certamente que sim. Ou seja, vamos lá contar uma boa história. Porém, que novas fórmulas narrativas se afiguram seguras? Serão os saberes mais literários, mais audiovisuais, mais cinematográficos, mais tecnológicos, no sentido puro e duro? Ter-se-á já descoberto para que lado se deve deitar a famosa pirâmide, que é, portanto, a nossa metáfora geométrica para organizar a hierarquia de importância da informação que damos, a famosa pirâmide invertida. Será que a pirâmide invertida já não necessitará de novas metáforas adicionais, dado que hoje em dia um id é algo que provavelmente é muito mutável e se abre para caminhos que nunca se sabe onde a narrativa vai terminar ou quais as escolhas que o público irá fazer? Grande parte destas perguntas surgem associadas ao Museu do Negócio. Desde já devo dizer que o problema não é nada novo. Isto é, o jornalismo foi sempre algo que careceu de a resposta a uma pergunta que é: o que é que fazemos para chegar aos nossos públicos e o que é que fazemos para que os nossos públicos atribuam valor àquilo que criamos? Isto é, se exponham a gastar dinheiro portanto, para comprar as notícias. A objetividade jornalística de que tanto se fala, em grande parte, como a história da imprensa nos relata, surgiu porque era necessário criar um enunciado que agradasse a muitos públicos diversos. Ou seja, algo que fosse relativamente impessoal e, portanto, pudesse agradar a diferentes fases, a diferentes fações de uma nova classe emergente, de uma classe média e uma classe trabalhadora que começava a dispor de algum dinheiro e de alfabetização para começar a consumir jornais e que tinha diferentes perspectivas sobre o assunto. Ora, era preciso criar um produto que agradasse a todos. Era uma questão de modelos de negócio. Era uma questão de modelo de negócio. E a Yellow Press, a imprensa sensacionalista do século XIX, que foi retratado no Citizen Kane: se não há guerra, não há problema, escreva a história, porque eu forneço a guerra, dizia o proprietário do jornal, numa frase famosa do filme. Portanto, revela-nos que as fake news são uma patologia associada uma patologia associada à existência do jornalismo como reverso da sua identidade profissional. Mas como constitutiva, pela negativa, da sua identidade profissional. E finalmente, todos nós nos lembramos, antes é que era bom.
quer dizer, é magnífica. A CNN fazia umas reportagens lindas. Portanto, as televisões eram extraordinariamente sérias e forneciam material extremamente escolar para a formação das classes médias, e havia imenso jornalismo investigativo. Bom, a verdade é que o modelo da responsabilidade social e do interesse público do pós-guerra só existiu porque a memória da tragédia e o crescimento económico permitiram o surgimento de políticas públicas de financiamento e o fortalecimento da classe média disposta, quer mental, quer financeiramente, a ser bem informada para obter respeitabilidade e legitimidade social. Ou seja, sem uma classe média emergente após uma situação de crise, disposta a pagar e disposta a informar-se, e sem um ambiente que favorecia o aparecimento de políticas públicas, mais uma vez voltamos à questão da economia, provavelmente grande parte daquilo que fez o Washington Post, o New York Times, o Frankfurt Allgemeine Zeitung, o Le Monde, etc., o público, quando apareceu, provavelmente, mais tardiamente em Portugal, não teria acontecido. O que fará as pessoas comprarem informação? Este é o tema que vamos discutir aqui. Qual o valor acrescentado quando os bens atingíveis se tornam, quando os bens transicionais são intangíveis? Resta saber, estes tempos interessantes e de mudança, em que a certeza dos saberes parece comprometida, são tempos de declínio. Esta era a quarta reflexão que eu tinha posto. Será que o novo que vai surgir depois do velho declinar ainda terá características daquilo a que chamavam jornalismo? Continuaremos autorizados a falar de jornalismo? Eu acredito sinceramente que sim. Premium, freemium, wallpaper, construção de valores comunitários para assegurar fidelização, construção de audiências, participação do público, novos modelos de subscrição, etc. Estas questões vão obtendo lentamente resposta e vão levantando novas perguntas. Receio que estou convencido, muito otimisticamente, que não vamos cair no impasse. Há, no entanto, um receio que eu tenho e gostava de deixar aqui presente para que também sirva como um elemento de reflexão. O mundo que eu mais temo é um mundo em que haja uma informação gratuita para o cidadão comum, com o risco de notícias falsas e de empresas inviáveis que geram fraco valor acrescentado ou que recorrem a truques de feira, neste caso às fake news, para aumentar os seus rendimentos. E do outro lado, uma informação de grande valor, mas paga, e que para garantir a qualidade necessita de um retorno elevado e de um preço elevado. Quem terá capital social, cultural e económico para pagar as centenas de euros por subscrições premiums, como acontece hoje em dia, com um site que eu gosto muito, mas ao qual só tenho acesso à versão básica, que é o Political, proposta política. Ou seja, iremos ter um novo gap informativo, um novo fosso informativo, de um lado, portanto, infos poluídos que se acreditam a si próprios como muito bem informados, porque têm acesso a muita informação gratuita de baixa qualidade, e do outro lado, uma informação de elevada qualidade, portanto, mas que, como exige um elevado retorno económico, terá um preço muito elevado. Esta, obviamente, é uma questão à qual eu não dou uma resposta apocalíptica. Acho que há margem para responder às classes médias com outro tipo de produtos, mas esse é o grande desafio do modelo de negócio. É garantir que a sobrevivência no mercado não seja formulada à custa da criação deste imenso foro informacional
que, na minha modesta perspectiva, seria portanto, um risco enorme para aquilo que nós conhecemos do nosso mundo e para aquilo que nós conhecemos dos valores do mercado e dos valores democráticos. E com isto termino, aos 10 minutos e 54, permitindo a que passemos à sessão seguinte, portanto, à mesa redonda com 6 minutos de avanço, que será sobre apoios e incentivos do Estado aos mídia e no qual, portanto, iremos ter a presença, portanto, do Dr. Alberto Arnoux de Carvalho, docente do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de Lisboa e que muitos conhecem de outras andanças, nomeadamente de já ter tido a tutela governamental do setor, de ser alguém que escreve muito sobre serviço público, sobre as questões associadas ao serviço público, Dr. Alexandra Rodrigues, diretora do Serviço de Desenvolvimento Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, portanto, que pensamos que é importante que o Remédia também proporcione encontros, este projeto também proporciona encontros entre as instituições que intervêm e os meios de comunicação e os representantes dos meios de comunicação. O Dr. João Palmeiro, que é Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, e o Luís Mendonça, que é Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Portanto, aqui iremos ter representantes dos parceiros e iremos também ter representantes de pessoas que ou estão ou estiveram associados ao Estado na definição ou na concretização de políticas públicas que ajudam a que os médias regionais avancem por si. Eu tenho a crença que os médias regionais não são o futuro do jornalismo, como alguém dizia, mas fazem certamente uma parte importante do futuro do jornalismo. E como tal, eu aguardo ansiosamente a vossa contribuição, reafirmando mais uma vez a disponibilidade da UB e a disponibilidade da Remédia Leve para continuar esta reflexão o tempo que for preciso e com a persistência que nós temos para a levar por diante. Obrigado.